hora da palminha, tá? E voltamos então com o nosso programa Bia Buford especial Janeiro Branco. E mais importante que eu esqueci de falar para vocês, durante todo o mês estaremos explorando temas como autoconhecimento, autocuidado, gerenciamento do estresse, ansiedade e muito mais. Teremos entrevistas com especialistas renomados, histórias inspiradoras e dicas práticas para que vocês possam aplicar no seu dia a dia. Então, eu estou aqui com o Wellington Augusto da Silva, coach integral sistêmico formado pela Febracins, e é um prazer recebê-lo aqui novamente falando isso para vocês. Eu fico muito feliz também. Por quê? Porque o Wellington é o meu esposo, é o meu marido, está comigo em todos os momentos, soube de todo o meu processo, estava comigo me acompanhando em todo momento. E hoje, como coach, se antigamente, se você tivesse esse conhecimento, agora falando como esposo, né, abrindo um parênteses, se você tivesse os conhecimentos que você tem hoje, e como coach também, o que você falaria para os maridos, o que você poderia falar para os esposos, para que eles tivessem um olhar para sua esposa? Obrigado mais uma vez. Eu acredito que o primeiro de tudo, a base do ser humano, de valores, é primeiro ela, na base da pirâmide, é identidade. Então, a pessoa saber quem ela é. Segundo é capacidade, saber aquilo que ela é capaz de fazer, e depois ter, que é a crença de merecimento. Então, eu acredito que você tendo uma base fortalecida, sabendo quem você é, você consegue desempenhar o seu papel como realmente deve ser, e logo isso você transborda na vida de outra pessoa. Então, um homem que ele sabe que ele é fiel, que ele é um excelente esposo, que ele é amado, que ele é amoroso, que ele tem todas essas características e ele fortalece elas a cada dia, logo ele já vai conseguir transbordar isso para a esposa, e automaticamente o casamento vai andar mil maravilhas. Então eu acredito que seja isso. A base de tudo é a identidade. E no coach a gente também aprende ferramentas poderosas para fortalecer a sua identidade, para fortalecer a sua crença de capacidade, para fortalecer a sua crença de merecimento. E como eu falei, tudo de maneira integral, sistêmica. Porque, como você até mesmo apontou com relação ao casamento, né? A gente fala sistêmico porque imagina só, um funcionário de uma empresa que às vezes tem um problema em casa, que briga, discute com a mulher, está passando por um processo às vezes até de divórcio, como que ele vai ter cabeça para desempenhar um bom papel na empresa? Querendo ou não, afeta. Então afeta o seu lado profissional. Afetando o lado profissional, olha só, ele não conseguindo desempenhar esse papel, o financeiro também vai ser afetado, porque a remuneração dele também vai ser baixa. Então, ele tendo sendo afetado no âmbito financeiro, ele consegue, por exemplo, ir numa academia, ter uma vida saudável, pagar um personal, pagar um nutricionista para ter uma vida melhor? Não. Então a saúde também é afetada. Olha só como uma área da vida consegue afetar todas. Então, uma pessoa que está com a saúde emocional muito abalada, que vivendo uma tristeza profunda, que se há uma autocobrança muito grande, uma depressão, vai afetar todas as áreas da vida dela, vai afetar o relacionamento dela com o filho, vai afetar o relacionamento dela na empresa, o relacionamento dela com a esposa. Então eu acredito assim, e nós até aprendemos que a base de tudo realmente é a identidade. Fortaleça a identidade, depois você vai fortalecer a sua capacidade e depois você vai fortalecer a sua crença de merecimento. E assim, o mais bacana de tudo isso é que o Wellington, diariamente, ele sempre busca e sempre faz
as ações dele diárias em casa é fortalecer sempre a minha identidade. Quando às vezes eu acho que eu sou fraca, ou que eu não posso, ou que eu não consigo, ele sempre tá. Eu vou falar pra vocês, quando nós casamos, eu levei um processo para entender o que estava acontecendo no nosso casamento, porque eu olhava para ele e falava assim, eu queria que você passasse a mão na minha cabeça, eu queria que você fosse mais devagar, né, muito bruto, muito assim. Só que o meu pai, eu descobri, né, através do coach, que o meu pai, ele fazia isso, ele passava a mão na minha cabeça, sempre, a vida inteira. Então, é como se ele não tivesse me preparado para o mundo. Então, quando eu cheguei no meu casamento, eu transferi isso para o meu esposo e eu queria que ele fizesse o mesmo comigo, o mesmo que o meu pai fazia. Só que, se ele tivesse feito isso, que no fundo, quando eu não tinha conhecimento e nem a consciência de quem a Bia era, eu queria que ele passasse a mão na minha cabeça. Só que hoje eu dou glória a Deus pelo conhecimento, pela consciência e por ter uma identidade fortalecida, porque a Bia de hoje não é aquela que estava no fundo do poço, não é aquela que se encontrava sem vida, sem saída. Eu não tinha nem Pix, gente, eu falo. E hoje eu sou investidora. Então hoje eu tenho um programa de TV, um programa na rádio, tenho 2 empresas. Então, além da Bia empresário, o meu profissional, o meu financeiro, o meu casamento conjugal, por exemplo, eu era uma pessoa extremamente ciumenta. Horrível, era terrível. Eu falo pra ele, eu não sei como que você me aguentou. De verdade, não sei como que ele me aguentou. E foi realmente de forma sistêmica. Hoje o nosso servir é muito mais, podemos cuidar de famílias, podemos abrir a nossa casa e também receber as pessoas para servir a Jesus. Então, o nosso espiritual, também os nossos ministérios, a nossa congregação na nossa igreja. Então, tudo que nós fazemos é de forma sistêmica. O intelectual, buscando sempre fazer mais cursos e aplicar esses cursos. Então, todas as áreas da vida realmente é de forma sistêmica o que o coach faz. Então, vamos começar então? Vamos. Vamos lá, esfrega as suas mãos comigo. Eu sempre gosto de fazer essa ativação, que é o que eu aprendi no coach, né? Dar aquela ativada. E vamos começar. Bom, eu trouxe aqui uma ferramenta que eu acho muito importante. É a primeira ferramenta que nós aplicamos. Primeira ferramenta de estado atual, para nós reconhecermos como nós estamos sendo até então. Então, é uma ferramenta que nós chamamos ela de estado crash. E eu gostaria que você que estiver na sua casa, que você tem um acesso a papel e caneta, eu vou fazer aqui algumas perguntas e você deu uma nota de 0 a 10 para essas perguntas, para essas questões que eu vou te perguntar, de 0 a 10, com qual intensidade você identifica isso em si próprio. Então, se acontece com muita frequência, é 10. Se acontece com pouca frequência ou quase nunca, é uma nota baixa, 1, 2, 0, tá? Então pegue aí papel, uma caneta e eu vou te perguntando e você vai anotando, tá bom? E eu vou fazendo aqui junto com vocês, tá? Então, pega o papel, pega a caneta. Esse realmente, no meu programa Plenitude, eu chamava de Trazendo Consciência. Então, pega o papel e caneta e vamos lá para o nosso momento de Trazendo Consciência. Então vamos lá. De 0 a 10, quanto você se reconhece nos seguintes itens? Tristeza profunda, aquela tristeza, aquela ânsia, algo ruim assim dentro que te joga para baixo. De 0 a 10, o quanto isso tem ocorrido com você, tem passado isso pela sua mente. Para ajudar o ouvinte, assim, até mesmo uma pergunta que eu faço para você. Essa tristeza profunda. Alguns dias eu estou lá animada e tudo mais, mas se eu tenho aquelas quedas de tristeza profunda, como que eu posso colocar esse de 0 a 10, por exemplo? Como que você pode me ajudar
a definir? Por exemplo, é a intensidade e frequência. Entendi. Então, se acontece de vez em quando, você coloca uma nota intermediária. Entendi. Mas olha só que quando ele acontece numa intensidade muito forte, de maneira que você não sai da cama, de maneira que te comprometa com os afazeres que você tem no dia a dia, então é uma intensidade muito alta. E aí então a nota tem que ser alta. Entendi. Eu vejo que realmente quando eu estava numa depressão muito forte, no qual eu não saía da cama, era uma tristeza muito profunda. Realmente, era essa a sensação. Então, eu colocaria um 10 para aquela Bia lá de trás. Muito forte. Distúrbio do sono. Como que você tem dormido? Você deita, dorme bem, pega no sono rápido, ou passa a noite acordada, não consegue dormir? Como que é para você? Distúrbio do sono de 0 a 10. E assim, eu, por exemplo, hoje, era 2 horas da manhã. É bom, gente, eu tô fazendo junto com vocês, pra eu saber se eu tô no estado crash, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tá ok, nananã, e aí a gente descobre, né, outras, outros estados da nossa vida. Então, como que tá o nosso estado atual? Então, eu estou aqui me avaliando com vocês também. E hoje, por exemplo, eu acordei, era 2 horas da manhã, eu fiquei uma hora aí com insônia. E você acha que é um distúrbio do sono, sim? Sim, claro. Normalmente essas insônias vêm junto de alguma preocupação. Então, olha só, insônia é a consequência de algo que está errado. Entendi. Assim como falta de dinheiro, por exemplo, é a consequência de algo que está errado. Pode parecer comum, mas não é normal. Então, quando você se depara com essas situações, são consequências. Por trás disso, há uma raiz mais profunda que tem causado isso. Entendi. Meu Deus, forte, né? Ó, vou confessar pra vocês. Eu coloquei aqui 10 no meu distúrbio do sono. Por quê? Porque nós estamos fazendo o curso todos os dias, 8 horas da noite. Gente, eu tava assim, ó. Ó, de verdade, tava assim, ó. Na sala. Tem noção? Super cansada e tal, deitada no sofá. E bem, assim, o Wellington ficou falando pra mim, vai dormir na cama, né? Por quê? Porque eu queria o meu máximo, eu queria dar o meu máximo no curso. Falei, não, eu dou conta. E às vezes a gente quer forçar além, né, Wellington, da nossa capacidade. Um ponto assim, uma coisa é, como você apresentou, ali naquele momento você está cansado, você teve um dia muito agitado, acordou muito cedo, então chega naquele período, você está cansada, mas só que no momento em que você vai dormir, naquele momento em que você sabe que é o seu horário normal de dormir, se você tem um sono tranquilo ou não, né? Se às vezes bate aquela insônia, aquela preocupação, ou às vezes também dormir demais também é exagero. Entendi. Então, são 12 itens. Isso, Nós vamos até o sexto e depois vamos para o nosso intervalo. ok. É, pensamentos negativos. Com que frequência e intensidade você tem tido pensamentos negativos que eles têm passado pela sua cabeça? Desinteresse e apatia. Com que frequência e intensidade isso tem ocorrido? Você tem se interessado pelas coisas? Tem tido empatia com o próximo? Você acorda para a vida, é só mais um dia? Como que é? E aqui, baixa autoestima. O que é autoestima? É como eu me vejo. Então, se quando eu olho para mim, quando você olha para você, como que você se vê? Você tem uma baixa autoestima, você se acha uma pessoa feia, uma pessoa que ninguém gosta de você, uma pessoa que não agrada,
Ou você se acha uma pessoa muito interessante, uma pessoa inteligente, você se acha bonito? Como que é? Você tem tido baixa autoestima? Com que frequência isso tem acontecido? E aqui, ó, desleixo com a aparência, que isso reflete também na baixa autoestima. Isso é uma consequência da baixa autoestima. Então, você tem se cuidado? Como que tá? Como que você tem cuidado da sua aparência? Do cabelo, você é homem da barba, o dente, né? Tem ido ao dentista? Como que tá? Entendi. Então, esse foi o sexto item. Falar pra vocês, deu uma tremidinha na base aqui, viu? Tem alguns itens que eu peguei e falei assim, meu Deus, preciso cuidar. Mas realmente, esse estado de consciência é muito importante. Nós entendemos qual é o nosso estado atual. Porque quando a nossa referência, eu, por exemplo, aprendi muito no último ano sobre referência. Então eu descobri que eu não emagrecia porque a minha referência era uma pessoa de 112 quilos. Para quem não sabe, eu era bariátrica. Eu sou bariátrica e eu era obesa. Então eu pesava 112 quilos. E aí eu emagreci 37 quilos, só que eu não passava, não abaixava de 75 quilos. Não perdia mais, não perdia mais. E a minha meta era 50, 55 quilos que eu tinha que chegar. E aí o que aconteceu? Na minha cabeça, eu tinha aquela Bia de 112 quilos como uma referência. Então, o que acontecia? Quando eu me enxergava 37 quilos mais magra, eu falava assim, nossa, perto de uma Bia de 112, eu estou magra. Só que eu tive que adequar a minha referência. Hoje, a minha referência sou eu atual. Então, eu sei que eu tenho uma referência hoje de 78 quilos. E eu preciso abaixar os meus quilos. Ou seja, porque eu não me considero esse item aqui, por exemplo, da baixa autoestima, gente. Eu olho no espelho e eu não gosto do corpo que eu tenho hoje, de verdade. Eu olho e falo assim, não é esse corpo que eu tenho, que eu quero ter. No futuro, olhando a Bia daqui 5 anos, como eu quero me ver no espelho? Então, eu sei que eu tenho que melhorar. Ou seja, o meu desleixo com a aparência, é isso? Isso. Então, ou seja, isso influencia nesses dois itens. Então, eu tenho que cuidar. Ó, aquele sinalzinho, né? Começa a piscar. Então, daqui a pouquinho nós voltamos do intervalo e tem mais 6 itens, hein? E vai comentando aí, vai falando pra gente o que você tá sentindo, como que tá sendo aí esses 6 itens que nós abordamos até agora.